Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos agora ouvir o que é que esse Deus Todo-Poderoso tem a falar conosco nessa noite de quarta-feira. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Esse é o texto que está servindo de suporte para esta série de pensamentos que o pastor tem desenvolvido na igreja sobre o tema como ouvir a voz de Deus. Eu falei 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E o apóstolo São Paulo escreve à igreja, inspirado pelo Deus bendito, e diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo. E é exatamente o que nós queremos agora, Senhor. Ouvir a tua voz. A voz que nos ensina, a voz que produz paz na nossa vida, que no meio das grandes lutas, das grandes guerras, ela gera segurança, que nos momentos de grandes tribulações, ela faz nascer dentro do nosso coração uma confiança muito grande de que nós venceremos as tribulações. E só a tua voz produz isto. Nenhuma outra voz neste mundo tem o poder da tua voz. Agora nós precisamos aprender a discernir quando o Senhor fala, quando é a voz do Deus bendito que está falando no meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo. Então fala-nos nessa noite, ensina-nos um pouquinho mais da tua verdade, Senhor. Usa-me como teu pastor, como teu servo, inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a tua palavra, a tua igreja santa, a tua igreja amada, mas explanar a tua palavra com verdade, sem misturas, sem paganismo, sem misticismo, sem vãs filosofias, mas com verdade, para que o teu nome seja glorificado e para que o teu povo cresça cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, e que todos que creem, diga amém, e amém, e amém. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, você lembra que eu tenho dito aqui na igreja
ao longo desses cultos que nós temos falado sobre como ouvir a voz de Deus, que Deus, Ele continua falando com o seu povo nos dias de hoje, mas Ele continua falando nos dias de hoje da mesma forma, da mesma maneira que Ele falou com o povo dele no passado. É a mesma coisa. Então, no meio desses muitos tipos de vozes que Paulo diz aqui que há no mundo, há uma voz que produz paz, há uma voz que gera segurança, há uma voz que gera descanso, que gera confiança em nossas vidas, que é exatamente a voz dele, a voz de Deus. Agora, o grande drama que o povo de Deus hoje tem vivido é não saber como identificar, como discernir que é Deus que está falando no meio desses tanto tipo de vozes que há neste mundo. Há muitos tipos de vozes, e no meio desses muitos tipos de vozes Deus fala. E a grande dificuldade é o povo de Deus saber dizer, não, essa aqui é a voz de Deus. Não confundir com vozes falsas, não confundir com vozes diabólicas, com vozes demoníacas, não confundir com vozes que parecem ser de Deus, mas que na verdade são do diabo. Porque há vozes neste mundo, meus irmãos, que rouba a paz. Por exemplo, vem alguém de lá, às vezes dentro de uma igreja, e diz assim, o diabo vai te pegar, cuidado, o diabo vai destruir o teu casamento. Olha, isto não é a voz de Deus, mas não é mesmo, porque a voz desse Deus maravilhoso que nós cremos diz o quê? Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Vamos todos falar junto. Aquele que é nascido de Deus, diga, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 de João capítulo 5, versículo 18. Isso não é uma voz que gera paz, que gera segurança, é a voz de Deus. Há vozes neste mundo que geram insegurança. Oh, porque se você assistir televisão, você vai para o inferno. Oh, porque se você, mulher, usar o batom, usar uma maquiagem, usar um brinco, você vai ter o teu nome riscado do livro da vida. Oh, porque se você ouvir uma música do Roberto Carlos, Deus tira o Espírito Santo da tua vida. Então, as pessoas que têm dado ouvidos a estas vozes, elas ficam completamente inseguras, elas vivem uma vida completamente infeliz, porque o que a voz do nosso Deus diz? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Está lá em João capítulo 10, versículo 28. Então, esta é a voz que produz segurança na tua vida, que produz segurança na minha vida. É a voz do nosso Deus, essa é a voz de Deus. Então, Deus fala de várias formas e maneiras, mas a maneira mais segura de você ouvir Deus é pela palavra. Deus pode falar através de um sonho, eu já expliquei isso aqui. Deus pode falar através de uma visão. Deus pode falar através de outras pessoas. Deus pode falar através de circunstâncias. Você lembra que eu falei aqui, logo no início dessa série de mensagens, que eu abordei todos esses pormenores, todos esses tópicos? Agora, de uma coisa você pode ter absoluta certeza, você pode estar absolutamente seguro. Seja qual for a forma que Deus use para falar com você, para falar comigo, para falar conosco, Deus jamais vai contradizer aquilo que Ele já falou aqui na Bíblia Sagrada. Jamais Deus vai contradizer a Bíblia. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a importância vital de você conhecer bem a palavra. Porque quem conhece bem a palavra, conhece Deus. Quem não conhece bem a palavra é enganado, dá ouvidos a vozes diabólicas, a vozes demoníacas, fica confundido, acha que é Deus que está falando e é o diabo que está falando. Pedro disse isso à igreja, não foi? Eu queria mostrar para você em 2 de Pedro, vamos lá no finalzinho da Bíblia, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Preste atenção no que o apóstolo fala com a igreja.
Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quer dizer que a única maneira de você não ser arrastado pelo erro dos insubordinados, pelo erro dos filhos do diabo, só tem uma maneira. Qual é? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por favor, preste atenção nisso. Meus irmãos, os insubordinados estão aí por toda parte, querendo arrastar o povo de Deus para o erro, querendo tirar o povo de Deus dos retos caminhos para os caminhos tortos. Eles pervertem a verdade de Deus. Tem um exemplo que eu quero mostrar para você, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4 e 5. Atos capítulo 13, versículo 4 e 5. Que eu acho muito interessante esse exemplo aqui. Então vou ler o versículo 4 e o versículo 5, tá? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Está falando aqui do apóstolo Paulo e de Barnabé. Interessante, né? Eles faziam o quê? Eles anunciavam a palavra de Deus. Eles não andavam anunciando a revistinha da escola dominical. Eles não andavam anunciando a tradição da igreja A, da igreja B, da igreja C. Eles não andavam anunciando a palavra da convenção, a palavra do ministério. Não, eles anunciavam a palavra de Deus. Paulo não anunciava idolatria. O apóstolo Paulo não andava anunciando que ia fazer um culto para quebrar maldição, para induzir o povo a fazer uma romaria ao túmulo do Padre Cícero em Juazeiro. Paulo não anunciava uma corrente de libertação de 12 sextas-feiras. Não, ele anunciava a palavra de Deus. Olha, você é um privilegiado, porque esta igreja aqui, a igreja Cristo é Vida, ela anuncia única e exclusivamente a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Aqui não tem doutrinas de homens, aqui não tem a palavra do pastor, o pensamento do pastor. Isso aqui não tem espaço. Aqui é só a palavra de Deus. E você confere na tua Bíblia. Amém? Versículo 6 em diante. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Segura um pouco aqui para eu explicar isso aqui. Então havia um procônsul, um homem inteligente, um governador, o procônsul era o governador, e ao lado deste governador, ao lado desta autoridade política, estava um certo judeu, falso profeta, mágico, chamado Bar-Jesus. O que aconteceu aqui, irmãos? O que aconteceu nesse episódio aqui? O procônsul, o governador, tendo ouvido que Paulo anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, mandou chamar Paulo. Quer dizer que este procônsul, ele sentiu desejo de ouvir a mensagem que Paulo pregava, o evangelho da graça de Deus. Olha, toda pessoa inteligente que é de Deus quer ouvir a mensagem da graça de Deus. Eu vou dizer para você, de quase 20 anos para cá, desde que Deus iluminou os meus olhos, eu só quero ouvir a graça de Deus. Eu só ouço a graça de Deus. Se eu viajar para outro estado, se eu tirar umas férias,
olha aí, eu estou num lugar que eu quiser ir assistir o culto de domingo, eu só vou se naquela igreja pregar o evangelho da graça de Deus, senão eu não vou. Eu só ouço a graça de Deus. Então, o procônsul Sérgio Paulo estava cansado, na verdade, dos ensinamentos desse Bar Jesus aqui. Este Elimas, que era judeu, que era mágico, que fazia seus truques para fingir que tinha um poder espiritual, que era um falso profeta. Este homem aqui, ele apresentava, na verdade, uma mistura diabólica. Um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de misticismo, um pouquinho de paganismo. E para completar, ele ainda operava sinais do maligno, sinais diabólicos. Então, quando o apóstolo São Paulo começou a falar das verdades de Deus para o governador, quando ele começou a falar do evangelho da graça para esse procônsul aqui, olha, o Elimas, o Bar Jesus, o falso profeta, o filho do diabo, começou a se opor àquilo que Paulo pregava. Com que finalidade ele se opunha? Visando afastar o procônsul da fé, para não deixar o procônsul crer na verdade, para afastar o procônsul do caminho que Paulo lhe mostrava. Então Paulo dizia assim: procônsul, olha, tu és um abençoado. O tal de Elimas retrucava: não, você tem que jejuar para ser abençoado, não vá nessa onda de Paulo. Paulo dizia: procônsul, tu és um predestinado. O tal de Elimas dizia: procônsul, não deu ouvido a Paulo, predestinação é heresia, predestinação é do diabo. Paulo dizia: procônsul, eu estou aqui para proclamar uma verdade. O senhor tem que saber que na cruz do Calvário Jesus nos libertou do império das trevas, que na cruz do Calvário ele expulsou o príncipe desse mundo, ele derrotou o diabo, ele colocou os demônios em algemas eternas. E esse indivíduo aqui retrucava e dizia: procônsul, não vá nessa história, tem que fazer uma corrente de 12 semanas, o diabo está aí mesmo. Era assim que ele retrucava, porque uma das características dos filhos do diabo é esta aqui, ó: eles se opõem à verdade da palavra. Ele tenta de todas as formas afastar da fé os filhos de Deus. Essa é uma das características do filho do diabo. Aqui no versículo 9, ó, acompanha a leitura aí. Versículo 9: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Olha, Paulo era duro, hein? Não pensou duas vezes. Ô filho do diabo, vem cá, rapaz. Que comportamento é esse? Você nunca vai cessar de perverter os retos caminhos do Senhor? Eu sou desse time aqui, de Paulo. Eu não quero nem saber se vier, chama de filho do diabo na hora, viu? Versículo 11: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Paulo chamou esse indivíduo aqui de quem? Filho do diabo. Qual é a característica do filho do diabo? Está escrito: cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, e ele não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. Pastor, mas isso foi há 2000 anos atrás. E hoje? Bom, hoje os Elimas modernos têm outros nomes. Hoje é Edir Macedo, Paiva Neto. Já morreu o Paiva Neto? Da LBV ou ainda vive? Eu não sei. R.R. Soares. O da Deus é Amor, como é que chama? Davi Miranda. O Rinoceronte, que eu falei domingo, como é que é o nome? Valdomiro.
William Branham, já ouviram falar nesse nome? William Branham, cuidado, muito cuidado com esse nome, viu? Preste muita atenção. E tantos outros. Esse William Branham, ele diz que prega a graça. Se você conversar com pessoas dessa igreja, você vai dizer, poxa, eles são da graça, eles conhecem a graça de Deus. Mas na verdade é uma seita diabólica. Sabe o que é que ele ensina lá? Ele diz que Caim era filho do diabo porque Lúcifer transou com Eva no paraíso. Por isso que Caim era filho do diabo. Ele diz que o diabo desceu, entrou na serpente, e aí começou a ter uma relação sexual com Eva. Está num livro dele. Eu tenho esse livro comigo, viu? Eu tenho, porque me deram. Esse indivíduo, William Branham, eu cito o nome, ele chega ao cúmulo de um dos seus livros, de chamar Jacó de efeminado. Diz que Jacó era efeminado, era gay. Quer dizer, ó filho do diabo, né? Cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da verdade. Você não vai cessar nunca, rapaz, de perverter os retos caminhos do Senhor. É terrível. Então, esse episódio aqui de Atos dos Apóstolos mostra, em primeiro lugar, um pregador da graça de Deus, Paulo. Segundo lugar, uma ovelha, um predestinado de Jesus Cristo. Quem? O procônsul. Em terceiro lugar, um filho do diabo, Elimas, o Bar Jesus. O que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, Paulo chega para o procônsul, que era uma ovelha, estava morto em delitos e pecados, mas Deus já estava atuando na vida desse homem, porque Deus é quem efetua o querer realizar. Alguém falou do que Paulo pregava na sinagoga judaica, e ele disse, chama este homem, que eu quero ouvir isso que ele prega. Aqui. Então Paulo pregou, o filho do diabo se opôs, foi totalmente contra, tentou de todas as formas e maneiras afastar da fé o procônsul, afastar da fé a ovelha. Eu pergunto, adiantou? Adiantou? Não. Por mais que ele tenha feito, ele conseguiu confundir o procônsul? Não. O versículo 12 diz que ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Ficou maravilhado. Irmãos, quem é de Deus, quando ouve este evangelho da graça, não tem outra alternativa a não ser ficar maravilhado. Fica maravilhado, fica encantado. Ele rompe com tudo. Ele não quer mais saber do falso evangelho, ele não quer mais saber da lei, ele só quer saber da verdade sagrada. Está aqui, ó. Pastor, alguém pode dizer, mas às vezes, pastor, há muitas pessoas que creem nesses Elimas modernos. Será que essas pessoas que estão seguindo esses homens aí fora não são ovelhas que se desviaram do caminho do Senhor? Será que mesmo eles estando lá não são ovelhas que se desviaram da verdade, que se desviaram de Jesus? Não, não são. Eu vou te mostrar porque que não é. Venha em 1 de João, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz o Espírito Santo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, não deis crédito a qualquer pessoa. Às vezes você liga a rádio, tem gente lá falando de paletó de Bíblia, usando o título de pastor, de apóstolo, né? Eles usam os títulos pomposos. Então o Senhor diz, não descreta qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quantos falsos profetas têm saído pelo mundo afora? Muitos. Ele diz que eu que sou o falso profeta. Ele diz que eu que sou o falso profeta. Você pega uma cidade como esta aqui, eu não conheço outro pastor que prega o evangelho da graça como eu prego. Então não sou eu, aqui diz são muitos. Muitos, então são eles. Aqui no versículo
Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo Aion, o mundo da perdição. Por isso, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aleluia. Quem é de Deus, diga amém. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quem fica lá fora, dando ouvido a esses falsos profetas, que eu citei os nomes ainda agora, é porque é do mundo Aion, é porque é filho do diabo. Porque se for filho de Deus, irmão, é porque ainda está morto em delitos e pecado. É porque não tem conhecimento da verdade. Mas se é ovelha, está lá dando ouvido às mentiras, está lá dando ouvido ao tal de Bar Jesus, está lá dando ouvido ao Edir Macedo, está lá dando ouvido ao R.R. Soares, está lá dando ouvido ao Davi Miranda, está lá dando ouvido ao Rinoceronte. Mas chega um dia que ele ouve a verdade, e por ele ser de Deus, ele se liberta da mentira. Amém? Se é de Deus, não tem outra alternativa. Então Elimas era um homem religioso, um feiticeiro, um falso profeta. Mas veja que coisa interessante, este homem estava ao lado do governador, ele estava ao lado da maior autoridade. O procônsul Sérgio Paulo era um homem inteligentíssimo, mas ele tinha um guru. Aqui. Quantas pessoas inteligentes estão lá fora, envolvidas com espiritismo, envolvidas com budismo, envolvidas com umbanda, com candomblé, com quimbanda, com idolatria, com corrente, com santo daime. Sabe o que é uma pessoa inteligente? Eu tenho um amigo meu, é médico, um homem inteligente, uma pessoa legal, maravilhosa, frequenta o santo daime, essa seita do Amazonas. Acredita que tem o espírito da floresta. Não sei de qual árvore, né? Mas ele acredita. Aí se reúnem e vão tomar o chá do santo daime, que cria uma perturbação na cabeça. Eles viajam, fazem, inclusive o Congresso Nacional essa semana aprovou o uso do chá do santo daime em rituais religiosos. Não pode fora da religião, mas na religião pode. Eu não sei se vocês lembram, na época do presidente Fernando Collor de Mello, isso saiu nas revistas da época, as revistas de grande circulação nacional, revista Veja, revista Isto É, e ele dizia lá que ele não tomava nenhuma decisão no governo dele, ele não assinava nenhum decreto sem que antes ele mandasse vir de Alagoas uma mãe de santo para poder orientar eles. Já imaginou o presidente da República não tomar uma decisão importante, não assinar nenhum decreto sem primeiro mandar vir uma mãe de santo, e ainda por cima de Alagoas, para poder a mãe de santo orientar ele? Naquela época do presidente Collor, e não é diferente hoje não, viu? Até trabalho de macumba diz que se fazia lá no palácio em Brasília. Iam para os porões do palácio e matavam um bode, galinha preta, acendiam velas, faziam despacho. Olha, a macumba comia solta ali dentro. Então você percebe que estes Elimas, eles estão por aí, em gabinete de governo, assessorando deputados, assessorando senadores, em gabinete de prefeitos, em gabinete de presidente da República, influenciando, sugerindo coisas. Mas como ele é um falso profeta, aquilo que ele sugere, aquilo que ele influencia, a sua influência é uma influência o quê? Maligna. Era um homem religioso, tinha aparência de crente. Não tem gente que tem aparência de crente, não tem? Tem. Porque a religião criou isso. Não, quem é crente se veste assim.
Ó, lá vem uma crente. Quem falou que se identifica crente por aparência? Você identifica um cristão pelo caráter, pelo fruto do Espírito Santo, não é pela roupa, não é pela aparência. Então esse homem tinha uma aparência de crente, a aparência de ser um homem de Deus, mas era um falso profeta, era uma voz maligna, era uma voz diabólica. Então ele se opunha a tudo que Paulo dizia. Não é por predestinação, predestinação é do diabo, predestinação é heresia, é por livre-arbítrio. Paulo dizia, Jesus é o único e soberano Deus. Ele dizia, não, está errado, procônsul. Jesus é apenas a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, não é a mesma coisa hoje? É ou não é? É a mesma coisa hoje. Então, na realidade, esse indivíduo aqui, ele queria confundir a mente do governador. Então você vê, ó, ele não era um profeta de Deus, ele não tinha autoridade de Deus, mas ele profetizava, ele falava como se fosse Deus. Isso é terrível. Na realidade, quem era este homem? Este homem aqui era um vagabundo espiritual. Este homem aqui era um estelionatário da fé, como muitos que estão aí ocupando grandes tribunas, em televisão, em rádio, usando literatura, sabe, enchendo a mente das pessoas, confundindo todo mundo. Às vezes, esses elimas estão dentro das igrejas, tentando perverter os retos caminhos do Senhor. Aliás, isso já acontecia na época da igreja de Éfeso. Pastor, mas pode um indivíduo desse estar dentro de uma igreja? Pode. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Ok? Versículo... Não é Efésios não. Espera lá, calma. Por que eu pensei em Efésios? Ah, ok. É porque Timóteo era um pastor da igreja de Éfeso. Eu estou com o versículo aqui e pensei na igreja de Éfeso, pensei que era em Efésios. Não. Abra na primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso. Agora sim. E no capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo diz assim para este rapaz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para ademoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Quer dizer que na igreja de Éfeso já havia certas pessoas que estavam ensinando o quê? Outra doutrina, e não a doutrina que Paulo ensinava, que era o evangelho que ele recebeu da boca do justo, que o Cristo ressuscitado revelou a ele. Quem eram essas outras pessoas, essas certas pessoas aqui, pastor? Eram os gnósticos. Os gnósticos, eles faziam uma mistura, assim, ó, 300 gramas de judaísmo, 300 gramas de misticismo, 300 gramas de diabolismo, e colocava uma pitada de cristianismo. Contava de um milagre que Jesus realizou, a cura do cego, os leprosos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Será que os gnósticos não estão agindo nos dias de hoje? Não fazem a mesma coisa hoje? Quantos lugares que você vai que é assim? Aqui, ó. Então, essas certas pessoas ainda se ufanavam de serem mestres da palavra, ainda se apresentavam como se fossem os donos da verdade, mas na realidade eles ensinavam heresias destruidoras. Porque você ensinar, por exemplo, que a salvação se perde, isso é uma heresia destruidora. É lamentável você ver hoje 90% das igrejas ditas cristãs, das igrejas ditas evangélicas,
ensinam que a salvação se perde. Que você pode estar salvo hoje e não estar salvo amanhã. Que você hoje pode estar nas mãos de Jesus, amanhã você pode estar nas mãos do diabo. Isso é uma heresia destruidora. Você ensinar, por exemplo, que Jesus na cruz morreu em favor de toda a humanidade, isso é uma mentira. Isso é uma heresia diabólica. Isso é uma heresia destruidora. Jesus não morreu em favor de toda a humanidade. Jesus morreu em favor do seu povo. Há um povo nesse mundo que é dele, aqueles que ele predestinou para a salvação. Há um povo nesse mundo que não é dele, que pertence ao diabo. Então, ensinar que uma pessoa tem que fazer uma corrente de libertação, isso é uma heresia diabólica destruidora. Ensinar as pessoas, como os padres fazem, a fazer romaria para Juazeiro, a fazer romaria para Canidé, São Francisco. Ensinar que se a pessoa é de Deus, não pode ir numa praia, não pode ter uma televisão dentro de casa, que se o homem se converte a Jesus, não pode mais usar uma bermuda, que a mulher não pode mais usar uma calça comprida. Isso também é uma heresia destruidora. Diga graças a Deus por isso. É uma heresia destruidora. Aqui no versículo 4, ele disse assim: nem se ocupem com fábulas. O que eram as fábulas? Eram história com E, inventada pelos gnósticos para tentar dar respaldo aos falsos ensinamentos deles, as heresias que eles passavam para o povo. Quantas histórias, vou repetir, histórias com E, têm sido contadas nas igrejas hoje para respaldar as heresias de falsos profetas, de falsos pastores. O sujeito diz assim: não, salvação se perde, você pode estar salvo hoje, pode amanhã estar no inferno. Aí pega uma pessoa, acho que vocês já tiveram, alguém aqui já teve oportunidade de ouvir. Eu não sei hoje, faz muito tempo que eu não ouço isso, mas há uns anos atrás circulava nas igrejas uma fita cassete. Tinha fita e tinha, acho que era um LP, eu não me lembro bem, que era vendido principalmente na Assembleia de Deus, de uma senhora que dava um testemunho, que dizia que ela foi arrebatada ao inferno. Olha, isso aí era... Alguém chegou a ouvir isso alguma vez? Olha, tem gente aqui que ouviu. Lembra como é que era? Eu ouvi, porque me deram em Recife. E ela dizia: irmãos, imagina uma mulher dessa numa igreja, que não tem conhecimento de Deus. Olha o estrago que ela faz. Olha, eu fui arrebatada, fui ao inferno. Quando cheguei no inferno, um anjo disse assim: vamos passear por aqui. E eu comecei a passear. Haviam várias portas. Aí quando eu cheguei perto da primeira porta, gritos de mulheres, gritos terríveis, muito sofrimento. Aí eu perguntei para o anjo: anjo, por que gritam essas pobres mulheres? Por que sofrem essas pobres mulheres? E o anjo disse: porque usaram calça comprida lá na terra. Imagina numa igreja que não tem conhecimento de Deus. Você tem dúvida que alguma mulher vai usar calça comprida mais na vida? Nunca mais. Aí continuava. Mais grito noutra porta: anjo, e essas mulheres dessa porta aqui? São aquelas que usaram batom, foram para o inferno, perderam a... E assim ia. Agora as que cortaram o cabelo, agora são gritos de homem. Esses são os irmãos que às sextas-feiras iam bater um racha lá em Fortaleza. Perderam a salvação. Não pode crente bater um rachinha. Terrível, né? Olha, isso era uma febre. Então, é isso que eles faziam aqui, os gnósticos. As fábulas eram essas histórias mentirosas que se inventava para tentar respaldar o ensino errado que eles passavam. Esse picareta espiritual que eu falei ainda há pouco dele, chamado William Branham, num dos livros desse homem, ele conta a história. É interessante essa coisa, como é que o povo de Deus sofre, né? Ele conta o seguinte, olha o que ele fala: que estava pregando num determinado país aí, e quando ele começou o culto, entrou uma jovem.
e ela sentou-se na última fila, no último banco da igreja, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua pregação. Aí ele diz: eu olhei de cima do altar e percebi que ela usava uma blusa onde um dos ombros ficava mostra, igual aquela jovem ali. Qual é o problema? Uma modazinha de jovem, né? Não tem nada de indecente, nada de sensual, nada de moral. E ele disse que percebeu, usando uma blusa que um dos ombros ficava à mostra. Aí ele diz assim: eu desci do altar, tirei o meu paletó, fui lá no último banco da igreja, coloquei sobre os ombros daquela moça, ela vestiu o meu paletó, e ele disse para ela assim: olha, minha filha, minha jovem, se você quiser ouvir a minha pregação, se você quiser ouvir Deus falar através de mim, por favor, fique vestida com o meu paletó até o fim do culto. Enquanto você estiver aqui na igreja, enquanto você estiver aqui dentro do templo, não tire o meu paletó. Aí ele disse que a moça não gostou, que a moça ficou envergonhada, e na mesma hora tirou o paletó, jogou no banco e saiu da igreja, foi embora da igreja. Ele só tinha corrido atrás para tentar encontrá-la, mas ela foi embora, foi muito rápida. Sabe o que esse homem diz? Sabe o que esse cínico diz? Olha, pessoal, cuidado, viu? Poucos dias depois, o marido daquela moça veio me chamar urgente, que ela estava morrendo, que ela estava nos últimos momentos de vida. E eu saí correndo com o marido dela, pegamos o carro, saímos desabalada da carreira, mas não deu mais tempo. Quando chegamos na casa dela, uma enfermeira veio nos encontrar e disse: reverendo William Branham, faz uns 3 minutos que ela faleceu. Mas ela gritava muito, em alto e bom som, e dizia: chame aquele homem, chame aquele pregador, chame aquele mensageiro de Deus, porque eu tenho um recado para dar a ele. E diz que a enfermeira perguntou à moça: qual é o recado que você quer dar para ele? Se não der tempo dele chegar, diga para ele que por favor me perdoe por eu ter entrado no templo com o ombro à mostra. Terrível, né? Tem 2 pontos importantes nessa história. Eu pergunto para você: pode um filho de Deus ir para o inferno? Não, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Versículo 31 em diante. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. Jesus disse assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ele está falando da segunda vinda dele, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua. Quer dizer que neste mundo há o quê? Ovelhas e cabritos. As 2 descendências, vaso de honra, vaso de desonra, o joio e o trigo, a planta que o pai plantou, a planta que o pai não plantou, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Bom, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, os filhos de Deus, os eleitos, o que Deus predestinou para a salvação: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, aleluia. Nós vamos ouvir essa voz, viu? Você vai ouvir essa voz. Mas no versículo 41, agora ele se vira para a turma da esquerda. Não é o pessoal do PT, da esquerda, não tem nada a ver com o PT, né? Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A pergunta é:
Quem são essas pessoas que estarão à esquerda do Senhor Jesus Cristo? Quem serão? Os anjos do diabo que tomaram o corpo. Está aqui, irmão, leia aí. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado. O fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Anjos do diabo, está aqui, ó. Vão para lá, é o lugar de vocês. Vocês são anjos dele. Vocês assumiram um corpo de carne igual ao dos meus filhos, mas o que está preparado para vocês é isso aí, né? Está aqui, ó. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Segue ou tem livre-arbítrio para decidir se segue ou se não segue? Não segue. E elas me seguem. Quem é ovelha, meu irmão, tem que seguir. Não tem outra opção. Não tem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida passageira. Não. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. O que significa jamais? Jamais. Nunca. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aí eu pergunto de novo: pode um filho de Deus perecer no inferno? Nunca. Diga nunca. Impossível. Pastor, e se pecar? Não vai para o inferno? Filho de Deus, não. Se pecar, mandar alguém para o inferno, todo mundo vai. Porque João diz na Bíblia: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Quem é que não peca? A diferença é que se nós pecamos, nós que somos de Deus, recebemos de Deus disciplina, correção e açoite. Nós continuamos sendo de Deus. Outra coisa, a diferença entre o filho de Deus e o filho do diabo é que o filho do diabo vive habitualmente, constantemente, diariamente na prática do pecado. Nós não. Nós não vivemos na prática do pecado, mas sabemos que eventualmente cometemos lá as nossas bobagens, porque pecado é toda e qualquer transgressão à palavra. Por exemplo, os irmãos que faltaram o culto hoje à noite, eu percebo que muitos faltaram. Se faltou sem motivo justo, é um pecado. As pessoas pensam que pecado é só matar, roubar, adulterar. Qual foi o pecado de Adão e Eva, hein? Uma desobediência apenas. Não foram na macumba, não foram no candomblé, não praticaram idolatria, não mataram, não roubaram. Não, só desobedeceram. Olha, pode comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos daquela ali. Só isso. O tal de Satanás fala: não, pode comer que tem bronca não, sem problema. Não, pode faltar culto, não é assim como o pastor prega não. Também não é assim não. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tem gente que faz isso. Você lembra que eu já contei aqui a história? Um irmão lá da nossa igreja de Recife veio para a igreja, se converteu à graça de Deus, e a vida desse homem começou a mudar. Olha, ele começou a prosperar. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor, olha, ele tinha uma oficina mecânica, fazia todo tipo de conserto, pintura de automóvel, lataria, tudo que se faz numa grande oficina. Esse pastor, depois que eu cheguei aqui, a minha oficina cresceu tanto, o meu negócio cresceu tanto, eu aluguei o terreno do lado, aluguei outro terreno, eu estou rejeitando clientes. Você sabe o que é uma pessoa rejeitar clientes? Eu digo amém, graças a Deus. Não faltava um culto. Quarta-feira à noite estava na igreja, domingo de manhã estava na igreja, domingo à noite na igreja, um homem fiel nos dias, fiel nas ofertas, um homem de vida ilibada. E de repente, esse homem começou a sumir da igreja. Desaparecia, ficava semanas, depois aparecia, aquela coisa assim, né? Passou-se um ano,
Aí ele veio conversar comigo, disse: pastor Carlos, perdi tudo. Como? Você olha, não sei o que aconteceu. Pastor, do dia para a noite a coisa virou. Os clientes apareceram. Eu estou com as portas fechadas. Eu digo: mas o que houve? Ele disse: pastor, eu já sei o que houve. Eu fui disciplinado por Deus. Mas por quê? Por que você começou a sumir da igreja? Eu notava a tua falta. Eu queria falar com você, mas quando você vinha já chegava atrasado. Antes de terminar o culto já estava indo embora. Ele: sabe por quê, pastor? Começou a sentar do meu lado um rapaz aqui na igreja, e eu dava carona para ele. Olha como o diabo age, viu? E esse rapaz começou a botar na minha cabeça que não era para ficar na igreja quarta-feira à noite, domingo de manhã, que não tinha que voltar domingo à noite, e me mostrava, está aqui, ó, Paulo dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós somos livres, não tem mais essa obrigação de igreja. A gente vai quando a gente sente vontade, senão vira escravidão. Ele disse: pastor, e eu comecei a ficar em dúvida. E ele batendo nessa tecla. Depois disse para mim: dízimo era da lei. Não tem que dar mais dízimo não, o pastor está pregando errado. Pastor, depois deixei de dar os meus dízimos. Isso foi. Resultado: olha, entrou na disciplina de Deus, perdeu tudo. Será que alguém aqui já não experimentou uma disciplina dessa? É por isso que eu bato tanto aqui na igreja: não falte em cultos, coloque Deus em primeiro plano. Não, mas domingo tem um trabalho. Domingo é o dia do Senhor. Você prefere perder o que você tem, ou você prefere honrar Deus? Você prefere honrar Deus, ou você prefere amanhã levar uma lapada e ver o teu patrimônio ser dilapidado? É melhor honrar, não é? Claro, é evidente que é melhor honrar. Ele disse assim: pastor, Deus ainda foi misericordioso comigo, porque era para ter morrido eu, minha esposa e os 2 filhos. Porque num dia de domingo, pastor, que era para eu estar na igreja como eu sempre estive, mas esse cara fez minha cabeça. Aí eu fui para a praia de Barra de Jangada, lá em Recife. Boa Viagem, Piedade, Candeias, Barra de Jangada. Eu conheço lá. Eu fui porque eu gosto muito de pescar, pastor. Aí lá tem umas pedras, uns arrecifes. Aí aquele pessoal gosta de pesca, né? Vai para aquelas pedras, pega o molinete e fica lá pescando. Eu estou lá pescando. Meus 2 filhinhos aqui nas pedras sentados, minha mulher. Esse pastor, sabe o que aconteceu? Um monte de gente pescando. As águas da maré meio agitada, de repente veio 2 ondas, uma bateu na outra, formou uma língua de água, e aquela língua veio para cima de mim e pegou eu, os 2 filhos e a mulher e arrastou. E no outro lado das pedras é fundo. Ele disse: olha, pastor, é que tinha gente com salva-vida, com boia, mas ainda me arranhei todo nas pedras. Quase que morre eu, meus filhos e minha mulher. Devia estar na igreja, estava lá pescando. Aí a onda veio e disse: eu pescar você também. Por que não aconteceu com os outros, hein? Porque Deus disciplina a todo filho que ama. Vocês já leram isso em Hebreus? Então vamos ler. Vamos lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Glória a Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não corrige? Bom, se é pai de verdade, se é um pai que ama, ele corrige. Porque os pais modernos é uma lástima.
acham que deixar os filhos fazerem tudo que der errado é amar. Não, mas é assim mesmo, é da idade. Não é da idade coisa nenhuma. Eu tive a idade do seu filho quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos. Chamar um palavrão? Se eu chamasse um palavrão, papai me dava um tapa com as costas da mão, que os dentes caíam todos eles. E ele dizia isso. Se eu pegar um filho meu dizendo um palavrão, e batia mesmo, meu irmão, rachava o lábio. Hoje você vê criança. Dia desse meu neto disse um palavrão que eu quis me enterrar no chão e não consegui. 2 anos de idade. Porque os colégios permitem. Você vê professor, aqui atrás tem um colégio. 7h30 da manhã eles começam. Eu acordo, vou para o banheiro tomar banho, para fazer o rádio. Dia desse eu ouvindo o professor dando aula e falando palavrão na sala de aula. São os mestres modernos. Colocar um cigarro na boca. Papai dizia: filho meu, só fuma quando for maior de idade e tiver independente fora de casa. Pode fumar à vontade. Aqui dentro não fuma. E não fumava mesmo. Quer dizer que é uma questão de educação. Entrava num ônibus, sentava, o ônibus encheu. Não era velhinho, não, caindo. Se entrasse uma pessoa, se eu tinha 13, 14, 15 anos, entrasse um de 20, 25, eu levantava: por favor, sente, eu vou em pé. Você não vê mais isso hoje, né? Gentileza. Acabou, tudo isso acabou. Então está aqui, ó. Agora lê o versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, quer dizer que todo filho de Deus é corrigido por Deus. Logo, sois bastardos e não filhos. Às vezes a pessoa diz assim: eu não entendo, pastor. Eu estou dentro da igreja, eu não falto culto, eu leio a Bíblia, eu oro, eu procuro me esforçar para agradar a Deus. Às vezes eu cometo uma falha desse tamanho, eu sinto um puxão de orelha de Deus em mim. Eu sinto que vem uma correção. O meu vizinho lá, pastor, não quer saber de Bíblia, não quer saber de igreja. O cara bebe, o cara fuma, o cara é desonesto, o cara diz palavrão, o cara mata, o cara esfola, não acontece nada. Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, não sois filhos de Deus. Os filhos do diabo foram postos nesse mundo para isso. A punição deles será no final. Mas Deus nos corrige para que nós venhamos a participar da sua santidade. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Diga: louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta noite. Vamos ficar de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento aos céus.